Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor, amém? Deus abençoe a sua vida. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse é o primeiro versículo do Salmo 1. Em nome de Jesus, com a presença dEle em torno da palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu amor derramado nas vidas, a Tua graça nos visitando a cada momento. Louvamos o Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua orientação, a Tua bênção, o Teu cuidado. Tu és o Senhor de toda a nossa história e nós dependemos totalmente do Senhor. Nos reunimos em torno da palavra, em nome de Jesus, para louvar, bendizer e glorificar o Teu nome. Receba a nossa adoração. Nós amamos ao Senhor e pedimos que o Senhor ministre o nosso coração. Fale conosco. Nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor juntos? Vamos louvar ao Senhor, engrandecer o Seu santo nome. Queremos Te louvar, Jesus. Quero louvar-Te, sempre mais e mais. Quero louvar-Te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-Te, quero adorar-Te, sempre mais e mais. Quero adorar-Te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero adorar-Te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves dos céus cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Queremos Te louvar, Senhor. Quero louvar-Te, sempre mais e mais. Quero louvar-Te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-Te, Quero adorar-Te, sempre mais e mais. Quero adorar-Te, sempre mais e mais. buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero adorar-Te. As aves dos céus cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves do céu cantam para Ti, As feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. Que as vozes. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. quero louvar, levantar as
receba o nosso louvor, Jesus. Nosso louvor mais sincero. Nosso louvor, Senhor Deus. Por mais que a gente não seja merecedor da sua misericórdia, da sua glória, da sua presença, a gente se prostra diante de Ti, Senhor Deus, rendidos e clamando, Senhor Deus, pela sua graça, pelo seu amor em nossas vidas. Derrama, Senhor Deus, da sua presença nesse lugar. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor. Receba o nosso louvor, Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor.
Prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Adoramos aqui, Jesus. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos seus pés, canto uma nova canção que adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer:
em Cristo Jesus, nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. E nós declaramos dessa canção, levantamos a nossa mão para louvar, para entregar a nossa vida. E agora eu queria convidar você a levantar a sua mão, se você está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém aqui, hoje, no culto da noite, aqui nos visitando pela primeira vez lá em cima na galeria? Temos uma pessoa, um jovem. Aqui embaixo, temos aqui? Não temos? Ah, temos ali sim, claro. Você pode se colocar em pé um instante, não sei se aí em cima vai chegar alguém, mas aqui embaixo, com o cartão, conseguiu detectar aí? Aqui, ó, a Simone levantou a mão ali, ó, ali, isso, obrigado por se colocar em pé, lá no fundo. Deus abençoe, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Eu já passei lá, já falei um oi, e a menina dela está com o cabelo muito bonito, encaracolado, de um lado cheio de lacinhos coloridos. Sejam todos vocês muito bem-vindos em nome de Jesus. No final, preencha o cartão. Simone pode ajudar ali também, encaminhar no balcão de visitantes, que a gente sempre tem um momento bem gostoso ali de conversa para conhecer um pouco mais. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está aí na galeria, em casa também, ou nos assistindo pela primeira vez. Queremos nesse momento continuar a nossa adoração, bendizendo o Senhor, cantando essas canções. Tá meio um flashback aí, né? Tá relembrando umas canções mais... Gente, fazia tempo que eu não cantava Eu Quero Louvar-te. Estava até enferrujado, né? Porque essa música pede palmas, né? A gente estava até meio enferrujado. Mas eu quero convidar você a continuar adorando o Senhor. Agora também na consagração dos nossos dízimos, também das nossas ofertas, que é também um momento de aproveitarmos, a ofertarmos a Deus com gratidão, com alegria, e também em forma de adoração, né? Porque isso faz parte da nossa vida de adorador, de adoradora, né? Todos os aspectos da vida cristã compõem de forma saudável a nossa vida com o Senhor, a nossa caminhada com Jesus. E eu quero convidar você a ter uma palavra de oração neste momento para consagrarmos o nosso dízimo, a nossa oferta. E logo em seguida, após aqui estamos no cântico, se você já participou desse momento com o seu filho, a sua filha, você pode liberá-lo no momento da oferta. Geralmente deixamos para depois, porque as crianças devem participar desse momento. Cada ato do culto deve ser acompanhado pelas crianças, para que elas aprendam a liturgia da vida, a liturgia do serviço a Deus. Elas fazem parte da comunidade, elas são a igreja de Jesus, juntamente conosco. Então é muito importante. Então, passando esse momento, no meio da canção, já pode começar a liberar as crianças, para que elas também tenham o seu tempo. É bem especial na linguagem delas, para que elas compreendam a palavra de Deus e esta palavra também as transforme dia após dia. Vamos orar? Quero colocar as nossas vidas e a sua vida diante do Senhor. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Nós temos um único mediador que faz a mediação entre nós e o Pai, que é o Senhor Jesus. E quando eu oro, quando você ora, Ele é o mediador. Ele é o que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é aquele que advoga a nossa causa. Mas também contamos com o auxílio do Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis e ora por nós, porque Ele conhece a mente do Pai, a mente do Senhor. E é confiado nessa certeza que nós podemos orar, falar com o Pai, tendo a plena convicção de que Ele ouve a nossa oração. Por isso oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por mais este domingo, por este ajuntamento. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é o Deus conosco. O Senhor é fiel. O Senhor é zeloso. O Senhor não deixa que nada falte
àqueles que temam ao Senhor. Por isso, Deus, nos ajude a olhar a vida na perspectiva do reino, na tua perspectiva, não apenas na nossa, que por vezes pode ser gananciosa, enganosa, sorrateira. Livra-nos, ó Deus, os nossos pés, os nossos olhos, as nossas mãos, de desejarmos possuir aquilo que o Senhor não tem para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a também sermos instrumentos de bênção através dos recursos materiais que o Senhor nos dá, através do esforço das nossas mãos, do nosso trabalho, da nossa qualidade pessoal. Senhor, nos ajuda a compreender a dimensão do teu reino, que nós somos instrumentos seus nesta economia, naquilo que chamamos administração dos recursos financeiros na presença do Senhor. Dá sabedoria ao teu povo, livra da dívida, livra dos excessos, traz em nós, Espírito Santo, o equilíbrio, para que possamos glorificar o Senhor também através do nosso trabalho e também através dos nossos recursos. Coloque em nós, Deus, a generosidade que vem de Ti, que o Senhor mesmo nos dá, e o Senhor mesmo é o modelo, o Senhor mesmo nos ensina, quando deu o seu bem mais precioso, que foi o Teu Filho Jesus. Senhor, em nome de Jesus, também oramos por provisão, oramos para que o Senhor abra portas, que o Senhor abençoe negócios, para que o Senhor dê graça e sabedoria no exercício de uma função, para que possamos glorificar o Teu nome também com aquilo que somos e com aquilo que fazemos. Por isso agradecemos toda a prosperidade, agradecemos toda a bênção que o Senhor tem nos dado, e obrigado, Senhor, por podermos usufruir de tudo isso, mas mais que isso, honrar o Senhor, que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra e da nossa dedicação através dos dízimos e das ofertas, e assim nós o fazemos, com confiança, com certeza que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, porque o Senhor é bom. Assim oramos, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos participar desse momento com muita alegria, em nome de Jesus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Para os seus desígnios, quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar, pra alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus,
voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Central News, começando com os avisos desta semana. Todos os membros professos da IPI Central de Presidente Prudente estão convocados para a Assembleia, que será realizada no dia 29 de maio, com sessões às 9 da manhã e às 19 horas, na Rua Siqueira Campos 815. Será apresentado o relatório financeiro do ano de 2021. Então lembre-se do dia 29 de maio, próximo domingo, às 9 e às 19 horas. Atenção jovens e adolescentes da IPI Central. No dia 4 de junho, a gente vai ter um culto muito importante que vai envolver todos os jovens e adolescentes do nosso presbitério e com participação especial do violeiro Vitor Quevedo. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então vai ser no dia 4 de junho, sábado, às 19 horas, aqui na IPI Central. Chame os amigos e eu espero vocês. Até lá! Olha só que os jovens terão Vitor Quevedo no dia 4 e no dia 5 também ele estará conosco na recepção de novos membros e no batismo infantil. Então deixe anotado aí na sua agenda para nós recebermos os nossos novos irmãos na fé e também as crianças que serão batizadas neste dia. Então anote aí na sua agenda o dia 5 de junho, às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Fala galerinha do Undercross, não perca na próxima semana o nosso Acampa Dentro, que vai começar na sexta-feira do dia 27, às 7h30 da noite, e a gente vai passar a madrugada toda juntos. Vai ter tempo de louvor, palavra, reflexão, muita gincana, muita brincadeira e, claro, também muita comida. Então faça sua inscrição, me procure, meu WhatsApp está aqui na tela e não fique de fora dessa. Valeu, até mais! Curta e compartilhe as nossas publicações nas redes sociais, como no Facebook, facebook.com/IPICPP. Muito bem. Hoje nós temos uma alegria de ter aqui para dar um testemunho, uma palavra, alguns irmãos dos Gideões. O Nenzo está aqui, vou pedir que ele venha. Uma das maneiras de você conhecer o valor e a importância de uma organização é saber há quantos anos ela existe. E os Gideões, que é esta organização internacional, existe há, acho que mais de uma centena de anos, ou quase isso, o Nenzo pode dizer, que é com a missão de divulgar, de entregar na mão das pessoas a Bíblia. E o Nenzo é nosso querido irmão, membro aqui da igreja, é um dos líderes da cidade e da região. Talvez algumas pessoas aqui não conheçam, Nenzo, não conheçam ainda o que significa esta organização dos Gideões. Então eu apresento o Francisco Severiano de Oliveira, Nenzo, conhecido de todos assim, querido irmão, presbítero em disponibilidade desta igreja e um dos líderes dos Gideões na nossa região, na nossa cidade. E ele vai compartilhar um pouco sobre esta experiência. Muito bem, muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente Central de Presidente Prudente. Com muita alegria, eu me sinto muito à vontade aqui no meio dos meus irmãos. Eu sou daqui, sou prata da casa, né? Quando eles falaram, você pode falar sobre os Gideões? Eu falei, posso sim. Eu faço um improviso, olha. Eu trouxe aqui algumas coisas anotadas, mas eu vou falar com vocês sobre os Gideões
nos próximos 10 minutos. Eu trouxe até o celular para ver se eu não passo dos 10 minutos, viu? Mas eu sou muito falante. Eu quero ler, inicialmente, um texto aqui da Bíblia, que fala assim, está no capítulo 55 de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 7 ao 11. 7 ao 11. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A história dos Gideões começa lá nos Estados Unidos, precisamente no ano de 1888, quando 2 representantes comerciais, caixeiros viajantes, tem muitos nomes que identificam essas pessoas, foram para um hotel e o hotel estava lotado e eles acabaram tendo de ocupar um quarto em comum. E ali eles se encontraram, não se conheciam, mas um pediu licença para ler a Bíblia, o outro concordou, ele disse, eu também sou evangélico, eu também sou cristão, e eles leram a Bíblia junto, e eles foram compartilhando experiências até bem tarde da noite. Quando eles adormeceram, eles tinham resolvido formar uma associação para evangelizar. Eles queriam contribuir, imprimir a palavra de Deus e entregar gratuitamente em pontos especiais, em lugares especiais. Foi a preocupação do cumprimento do ID. Então, a primeira deliberação dos dois foi convocar uma reunião com os seus colegas, representantes comerciais, homens de negócio, e convocaram todos quantos eles conheciam. E daí veio aquele mundo de gente para a reunião. Será? Quantos vieram para a reunião? Estava lá, eu não falei o nome dos homens, eu estou fazendo um exercício aqui de Alzheimer. John Nicholson, Samuel Hill e Will Knight. Pois é, nessa reunião, sabe quantas pessoas vieram? Os dois, o Samuel e o John Nixon. Samuel Hill e John Nixon. E um atendeu o convite. O Will Knight. A reunião foi feita. Pensam que por causa desse número tão ínfimo, de apenas um convidado, viu? Eles fizeram a reunião e elegeram o Samuel Hill presidente, o Knight, que estava lá pela primeira vez, vice-presidente, e para o cargo de tesoureiro e secretário, o John Nixon, que deu a ideia da associação. Já deram bastante serviço para ele, tesoureiro, trabalha bastante, secretário também, então já deram bastante serviço para o John Nixon lá. Muito bem, pois esse início
tão pequenininho. Esse ministério, ele foi paulatinamente crescendo, crescendo, crescendo. E, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer outra pergunta para vocês aqui. Vamos ver se alguém se atreve a responder. Na primeira, ninguém respondeu. Sabe quantas nações fazem parte da ONU? No mundo? Eu vou ajudar. 188 nações. Vocês sabem em quantos países os gideões internacionais estão organizados? Chuta aí, vá. 201 países. E o 202 está aí, chegando. Está aí, chegando. É um trabalho, olha, muito organizado. Ele tem o guia. O guia é aqui, tudo está programado aqui, como é que nós devemos, até chegar um pouquinho mais cedo, para começar o culto numa visita, como eu cheguei hoje, quase eu não cheguei, né? Mas eu cheguei e conversei com o pastor. Olha, pastor, eu estou aqui para dar a mensagem gideônica, não é? Então, para que o pastor não tivesse nenhuma preocupação de aonde que está o Gideão, né? É o Lenzo que está sentado ali, eu sentei ali na frente para facilitar o trabalho dele. Pois bem, esse ministério, ele chegou no Brasil de uma forma até muito engraçada. Um pastor presbiteriano de Bauru, agora vamos ver se a memória funciona. Gutenberg de Campos. Gutenberg de Campos era pastor presbiteriano do Brasil. E ele estava montando um trabalho mais ou menos semelhante aos Gideões Internacionais, quando alguém de Minas, num determinado congresso, contou sobre os Gideões nos Estados Unidos. E ele ficou muito interessado. Olha, se já tem um ministério organizado, vamos fazer esse ministério, vamos saber como é que funciona. E isso, quem foi esse Gideão, quem foi essa pessoa, era o José Ramos Vilas Boas, que tornou-se o primeiro Gideão do Brasil, não é? E ele fez uma entrega ainda, mesmo sem estar organizado o ministério, ele entregou Novos Testamentos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, o primeiro lugar do trabalho dos Gideões foi a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E ele fez um apelo aos deputados: se vocês trabalharem norteados pelo que está escrito aqui na palavra de Deus, eu não tenho dúvida de que o trabalho de vocês vai ser muito abençoado por Deus e vai beneficiar muito a população. Muito bem, então, isso aconteceu em 1956. Em 1958, eles criaram o Campo de Belo Horizonte. 1959, no Rio de Janeiro, 1960, em São Paulo. Vejam bem como está pertinho. Em 1962, criaram o Campo de Presidente Prudente, que em 2012 fez 50 anos, e que esse ano está completando 60 anos aqui em Presidente Prudente. Eu tenho o privilégio de estar nos Gideões uma década depois que o campo foi criado aqui em Presidente Prudente. Quando presbíteros desta igreja, eu me lembro de 2, mas tinham mais. Agora, hein? Agora, Milton Correia de Moraes, doutor Milton Correia de Moraes, e o Vicentini é o Aristeu.
Aristeu Vicentini. Eu morava em Rancharia, tinha 33 anos, e era presbítero também, e nos encontros de presbitério e tal, eles me convidaram para fazer parte dos Gideões. E agora, no dia 5 deste mês, eu completei 50 anos nesse ministério. Eu agradeço. Amém. Muito obrigado, irmãos. Eu agradeço muito a Deus esse privilégio. Eu pude palmilhar esses 50 anos com muita alegria, porque quando se entrega, eu falo que ele é pequenininho, mas ele tem um poder extraordinário. Quando eu entrego isso, às vezes na mão de uma criança, ou então na mão de um presidiário das nossas penitenciárias, tantas que nós temos nas reuniões, eu me empolgo. Eu fico emocionado quando eu entrego a palavra nas mãos de um aluno de uma escola, de uma professora, ou quando deixo com outros lugares que nós vamos, determinados. Esse aqui, eu já vou fazer a apresentação dele, é o nosso campeão. Esse é o que é distribuído em maiores proporções, não é? E é material dos Gideões. As mulheres dos Gideões chamam-se auxiliares, e elas fazem a distribuição deste Novo Testamento, dessa cor azul. Ela coloca principalmente nos consultórios médicos e consultórios dentários, né? Este aqui, ó, está estreando. Ele tem assim uma capa. O Glauco é que sabe bem como é que chama essa capa aqui. O doutor Glauco. Ele é camuflado. É isso mesmo? Camuflado. Olha, camuflado, mas ele é próprio para as Forças Armadas, para entregar em tiro de guerra, delegacia de polícia. Então, nós vamos lá e entregamos ele camuflado para as pessoas, né? Entregamos ele camuflado para as pessoas. Então, e há outros, esse aqui, ó, esse grandão aqui, ele é o de mesa. Nós entregamos ele onde tem escritórios, nas mesas dos consultórios, nas mesas dos presídios. Então, colocamos lá, e é para ficar lá mesmo, e se alguém quiser levar, é para deixar levar. Não é para impedir de levar. E ele é entregue abundantemente, não é? É assim, de forma abundante. Eu, a princípio, até achei que havia um desperdício de material, mas eu disse, não, isso aqui é papel. Mas o que contém tem um poder muitíssimo superior à nitroglicerina. Sabe o que é esse tal de nitroglicerina? Eu não sei muito bem, não, mas acho que é o produto para colocar nessas bombas que explodem muito grande, né? Tem um poder destrutivo muito grande. Esse aqui tem um poder muito maior, mas construtivo, porque a palavra, está escrito ali, a minha palavra não voltará vazia. A minha palavra não voltará vazia, não é? E nós temos esse aqui, ó, em português e em inglês. Então, isso daqui é deixado nos grandes hotéis internacionais. O Brasil tem muitos hotéis internacionais e são distribuídos nas escolas também. E eu falei dos locais de distribuições. Eu escrevi aqui porque realmente a minha cabeça já não dá mais para marcar isso aqui. Hotéis, hospitais, asilos, albergues, escolas, faculdades, universidades, delegacias, postos de guarda, biblioteca, consultórios médicos, dentários, de advocacia, presídios, penitenciárias, prefeituras, delegacias de polícia e muitos outros lugares ainda
que são, eu coloquei alguns, né? E com esse trabalho, nós estamos dando cumprimento ao ID, e nós não somos mais do que, nós somos chamados assim, de braços estendidos da igreja. Nós vamos, em nome de Jesus, e sobre a égide das igrejas. As igrejas fazem parte desse ministério. Você faz parte do ministério gideônico, porque a igreja contribui. Como é que nós conseguimos imprimir isso aqui? Esses dias nós recebemos, e eu estive vendo, nós recebemos uma quantidade imensa de Novos Testamentos, impressos, sabe aonde? Na Coreia. Onde que eles foram achar o menor preço? Sabe quanto o custo avaliado de R$ 3,50? R$ 3,50. Agora eu vou falar, eu acho que eu já estou, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se me resta algum tempo. Me resta 4 minutos ainda, hein? Puxa, mas eu estou bom, hein? Eu estou bom para falar de pressa, hein? Tá bom? Olha lá. Então, deixa eu ver como é que funciona. Eu vou dizer aqui como é que funciona esse negócio, que é muito importante. Nós que somos membros, nós contribuímos com uma anuidade. Essa anuidade, todos nós, o Gideão e a auxiliar, nós mandamos todo ano lá para o escritório central. Esse é o dinheiro que mantém a parte administrativa da igreja. Agora, além disso, nós somos convidados a contribuir com nossos recursos. Nós contribuímos também. As igrejas são convidadas a contribuir também, mas a nossa contribuição para a impressão de Novos Testamentos e o dinheiro da igreja que vem para o nosso caixa, ele não se mistura com o dinheiro da administração. É dinheiro exclusivo para a impressão de Novos Testamentos. É por isso que nós podemos fazer a distribuição assim, a mãos cheias. Nós vamos numa escola, eu me lembro de uma ocasião que eu combinei uma distribuição, quando eu estava trabalhando lá em Junqueirópolis, e lá tinha uma grande escola. Não me peçam para lembrar o nome da escola, porque eu não vou lembrar, mas o Rui de Adamantina e eu lá em Junqueirópolis, eram os dois Gideões. Nós convidamos o Wilson, pastor reverendo Wilson de Tupã, ele tinha um apelido engraçado, Cebolinha, era Cebolinha, é o Wilson, e o Wilson foi também, e nós reunimos aqueles, sei lá, acho que mais de 800 alunos, e ele pregou a palavra de Deus abertamente, e ali nós colocamos naquela manhã 800 Novos Testamentos desses aqui. Foi uma distribuição muito, assim, que nos satisfez muito naquela cidade lá de Junqueirópolis, onde estávamos trabalhando, onde tivemos o privilégio de trabalhar. Então, uma organização que prima pela seriedade e pelo compromisso de falar de Jesus às gentes, lá no nosso trabalho, lá nos nossos divertimentos, no esporte, onde estivermos, nós temos que dizer que nós somos de Jesus. E que sabe o que eu vou contar uma coisa para vocês, uma particularidade. Quando um dos meus, quem vive assim um pouco mais como eu estou vivendo, Deus tem me dado, eu já tenho 38 anos, ou não, inverti os números, 83 anos. Quando um dos meus amigos falecem, e eu não fui muito enfático, eu não estive muito perto dele a respeito
da palavra, eu fico muito triste, muito amolado, mas agora eu estou fazendo assim, eu não estou mais nada de timidez, nada de dizer que eu não sei falar de Jesus, que Jesus salva, que Jesus nos manda para um lugar maravilhoso, e que nós aqui é uma rápida passagem. Eu li esses dias que ao homem é dado viver algumas décadas aqui na face da terra e depois partimos para a eternidade. E como partimos para a eternidade? Se você não aceitar a salvação, o plano de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus, como é que você vai partir para a eternidade? Esperando o quê da eternidade? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos, enquanto estamos aqui. Eu sinto muito de não ter falado para muitas pessoas que eu amei muito, jovem ainda, tímido de falar para as pessoas a respeito de Jesus, mas eu já perdi essa timidez, porque ou a gente fala de Jesus para as pessoas, como essas pessoas vão crer se ninguém fala, se ninguém prega? Como crerão se não há quem pregue? E a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos orar por você, viu? Por vocês. Uma das coisas que acontece quando alguém se torna Gideão é que a vida, a dinâmica da espiritualidade e a seriedade com Cristo muda, é acrescida. Um Gideão não se conforma. E uma das coisas que anima muito o trabalho dos Gideões é ouvir os testemunhos que acontecem. De vez em quando a gente ouve, e eles publicam uma revista que traz testemunhos de todo o Brasil, de pessoas que se converteram nas penitenciárias, alunos que leram, que começaram a queimar o Novo Testamento, alguns que faziam baseado com as folhinhas do Novo Testamento, e um dia o Espírito Santo falou, leia isso aqui, aí a pessoa foi lá e se converteu. Então, se você quiser ser Gideão, é muito fácil. Eu vou pedir para o Nenzo, quando terminarmos o culto, você ficar aqui, para as pessoas virem até você, para conversar, para tirar informações. Pode ser? E ele é muito animado e empolgado com esse ministério. Vamos orar por eles? Se temos algum Gideão aqui no templo, pode ficar em pé, que nós queremos identificar você. Tem alguém? Não tem? Hoje não tem, né? Tá ok. Ok, estão em outras igrejas. Tá bom, vamos orar então pelos Gideões. Pai, te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor usa gente disposta, disponível, que não apenas coloca a sua oferta, o seu dinheiro, mas também o seu tempo, seus talentos, para poder levar a Bíblia, os Novos Testamentos, nas escolas e em tantos outros lugares como ouvimos. Obrigado a Deus pela vida nestes anos todos, aqui em Presidente Prudente, na região, no Brasil e no mundo, nestas 201 nações. Nós te pedimos que o Senhor continue usando, num tempo precioso, estes homens e mulheres para anunciarem, divulgarem, espalharem a literatura mais maravilhosa e transformadora que é a Bíblia. Nós te pedimos a tua bênção sobre eles, o sustento financeiro sobre esta organização e novos homens e mulheres dispostos a servir ali também. Oramos, te agradecemos, porque nesta igreja temos tido sempre muitos que assim têm se disposto, e nós pedimos que continuemos assim, servindo o teu reino através dos Gideões. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Cuidado aí, viu? Muito bem. Talvez você seja uma daquelas pessoas que tem pensado há muito tempo já em ser um Gideão, mas tem empurrado isso um pouquinho para frente.
e nem tem perguntado sobre isso, como é que faz, o que precisa. Quem sabe agora é a hora de você tomar essa decisão. Aliás, tem algumas coisas na nossa vida que nós vamos empurrando para frente, não é? A gente vai protelando, a gente vai adiando, vai pospondo isso. E algumas coisas que não são tão graves, tão importantes, mas outras são muito sérias. É o que nós chamamos de procrastinadores. Eu quero falar com você hoje sobre a Bíblia, um trecho de uma história sobre este assunto. Nosso tema hoje está dentro de uma série chamada Somos Assim. Esta série que está aí aparecendo agora para você não apenas afirma isso, nós somos assim, somos parecidos com estas pessoas que temos estudado nesses domingos. Mas também faz uma pergunta. Somos assim? E a você e a mim cabe essa pergunta. Nós somos assim como esses homens e mulheres da Bíblia? Porque eles nos alertam, eles nos chamam a atenção e fazem essa pergunta. Você é assim como eu? Em alguns aspectos, não me imite. Em outros, siga o meu conselho, siga o meu exemplo. E é isso que nós estamos vendo nesses dias. Eu queria que você que está nos assistindo pela internet ou aqui, pense lá na sua casa agora, se tem alguma coisa que você não está fazendo de um conserto, de uma melhora, de alguma coisinha que está quebrada, que já faz tempo que a sua esposa, os seus filhos dizem, pai, precisa arrumar isso, mãe, precisa arrumar aquilo, ou no seu carro, uma pecinha barulhenta lá que quebrou e você não arruma. Tem alguma coisa na sua casa assim que precisa consertar? Dá uma pensada lá, na sua cozinha, na sua lavanderia, na sua garagem, tem uma luz que não está funcionando, uma lâmpada apagada, queimou, e aí você se acostumou com aquilo. Uma parede que precisa dar uma pintura melhor, e você vai se acostumando com isso. Tem alguém, por acaso tem alguém que está precisando dar uma olhada para casa, assim? Se você diz que não, olha, eu quero conversar com você para entender o seu segredo, porque em alguma coisa nós procrastinamos, em algumas coisas. Eu espero que as suas coisas sejam mais leves, menos preocupantes. Procrastinar é pôr para frente alguma coisa. Agora, eu não estou falando daquelas pessoas que colocam para frente dentro de um prazo estabelecido. Por exemplo, você tem que começar um trabalho acadêmico ou a leitura de um livro para a sua faculdade, seu colégio, você então define o dia e você sabe que naquele dia você vai começar. E você não se preocupa até chegar aquele dia, está ótimo. Que bom que você é organizado assim. Isso não é ser procrastinador. Isso é trabalhar dentro de uma programação tão importante na vida. Eu estou dizendo de coisas que nós precisamos fazer, responsabilidades que nós precisamos assumir, crises que nós precisamos lidar. E quando nós jogamos isso para frente, parece que há um sentimento em nós de que as coisas vão se ajustar no devido tempo. Vamos esperar um pouquinho porque melhora. Vamos esperar um pouquinho porque as coisas se resolvem. E na maioria das vezes não é assim que acontece. As coisas não melhoram. As coisas tendem a se desorganizar. Basta você deixar um quintal, uma grama, um vaso, sem você cuidar, e logo vai surgir mato, ervas, e as coisas se desorganizam. Basta deixar uma casa sem limpeza durante um mês, para você ver a bagunça que vira. Basta você deixar um banheiro sem lavar, para você ver quanta doença vai ser gerada naquele lugar, uma cozinha, e assim por diante, um carro. Porque a desorganização faz parte da natureza na qual vivemos, decaída. Assim também, relacionamentos, eles vão se decompondo se providências não são tomadas. E é isso que nós vamos ver na história de um homem, de uma família. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no trecho de hoje, que está no 2º livro de Samuel, no Antigo Testamento. 2º livro de Samuel, no capítulo 18.
E é o último versículo, eu quero ler um versículo apenas deste livro, que descreve um momento de clímax, de angústia, de dor, de sofrimento na vida de Davi, quando da morte do seu filho Absalão. E você vai ver que a morte de Absalão é o resultado de um homem procrastinador, um homem que foi empurrando para frente providências que ele tinha que tomar. Porque Davi não queria, como nós também, eu e você, não queremos passar por estresse. Nós não queremos passar por situações difíceis, que geram dor de cabeça. Então, como o conserto das coisas dá trabalho, muito mais do que quebrar as coisas, demora muito mais para você consertar do que você destruir. Então, para aliviar o estresse, Davi não tomou providências, procrastinou. Até que chega um dia em que a bomba explode sobre a sua cabeça, de uma série de procrastinações, de adiamento de providências que ele deveria ter tomado. E diz o versículo 32 do capítulo 18, 33. Então o rei, é o rei Davi, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Você consegue imaginar a dor deste homem que estava gritando a ponto de todo o seu palácio, as pessoas ouvirem o seu desespero: ah, meu filho, Absalão, eu queria ter morrido no seu lugar, meu filho. Isso expressa uma dor, e é interessante que em outras ocasiões, quando Davi passa pelo velório de pessoas, algumas histórias de velório, e Davi como rei, ele sempre falava alguma coisa, ele orava, ele dava a sua manifestação muito forte, muito expressiva. Mas quando morre Absalão, ele não tem o que falar, ele quase que se cala, ele apenas grita em lamento e dor, porque ele sabe que a morte daquele moço, daquele filho, é decorrência das suas próprias ausências, das suas próprias procrastinações. E ele apenas diz: ah, meu filho, eu deveria ter morrido no seu lugar, eu deveria ter ido no seu lugar. Como que começa essa história? A história das procrastinações de Davi começam naquela que é a mais grave, a mais central, a mais urgente, a mais doída das procrastinações, que é quando ele procrastina, ele adia, ele demora no seu arrependimento, e ele procrastina a mudança do seu próprio coração. Isso aconteceu numa história muito conhecida, que gerou tremenda dor e tremendo desgaste na vida de Davi, quando ele comete um adultério. E quando ele se embrenha por essa situação com aquela mulher chamada Batseba, há muitos momentos na história, que vai se passando ao longo de semanas e meses, que ele poderia ter dito: espera aí, o que eu estou fazendo? Deus tem misericórdia de mim, e eu preciso tomar uma providência, eu preciso parar de ir adiante, eu preciso me arrepender. Mas ele não faz isso, e a história o leva a tomar aquela mulher, trazê-la para a sua casa, enquanto o marido dela estava em guerra, porque ele era um dos soldados de Davi.
E enquanto Davi deveria estar lutando com os seus soldados, ele apenas os envia, fica no palácio e entra nessa situação, trazendo aquela bela mulher para a sua própria cama. E ele adultera, ele abusa daquela mulher. E aquela mulher fica grávida. E quando Davi vê aquilo, ao invés de ele buscar o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz com o meu homem de confiança, o que eu fiz com essa mulher? Porque sempre é tempo de arrependimento. O que eu fiz? Ele empurra um pouco mais para frente, ele pospõe a sua decisão de arrependimento, ele procrastina e ele então cria uma situação. Ele traz o soldado do campo de batalha, esperando que esse soldado fosse para a cama dormir e ter relação sexual com a sua esposa, já que a gravidez ainda estava no começo, ele poderia se tornar então o pai daquele que estava nascendo. Mas isso não acontece. Aquele soldado era tão fiel a ele, lutava tanto por ele, temia ao Senhor, que sentou na porta de casa e falou: eu não vou dormir com a minha mulher, não vou usar esse privilégio enquanto os meus companheiros estão na batalha, estão morrendo. Fica a noite toda na porta de casa. Davi vê aquilo, fica sabendo daquilo, não tem jeito, não deu certo o plano. Ao invés dele clamar a Deus, se arrepender e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ele cria outro plano, que agora é colocar aquele homem na frente da batalha, e aquele homem é morto. Quando ela se torna viúva, ele traz para dentro da sua casa oficialmente e diz: agora vou me casar com essa mulher. Mais uma vez ele se envolve na poligamia, e ele se torna marido de uma outra mulher, de uma segunda, terceira, depois quarta esposa, trazendo assim, evitando assim, a tomada de decisão. Irmãos, nós somos assim. Eu e você somos procrastinadores de coisas sérias na vida. Porque nós herdamos isso dos nossos pais. Eu não me refiro àquele que está na sua certidão, ou àquela mãe que está na sua certidão de nascimento. Eu me refiro ao seu primeiro pai e à sua primeira mãe, Adão e Eva. Que ao invés de chegarem diante de Deus e dizerem: Deus, nós ouvimos a voz da serpente, eles criam um plano, eles se escondem, achando que Deus ia se esquecer ou ia passar de lado e não ia perceber. Preparam roupa para si. Assim sou eu e você. A melhor coisa nesta noite é eu e você dizermos para nós mesmos: sim, Senhor, há muitas situações na minha vida que eu estou procrastinando com o Senhor, com a seriedade do senhorio de Jesus na minha vida, e eu preciso tomar providências, preciso me arrepender, eu preciso confessar, talvez coisas antigas, talvez coisas que pessoas estão falando para você, às vezes falam silenciosamente, é verdade, às vezes o cônjuge fala para você, os filhos gritam para os pais, as situações dos filhos, que os pais olham e atribuem responsabilidade, culpa, nos próprios filhos. Quando deveriam olhar para si, nós deveríamos olhar para nós mesmos e dizermos: Senhor, será que isso não é reflexo de alguma coisa que eu não me arrependi, não tratei na vida com o meu filho, no meu casamento? O que Davi faz é a tendência natural do nosso coração. Então, você não precisa ficar chocado com isso, porque eu e você fazemos a mesma coisa. Nós lidamos com tanta flacidez no que diz respeito ao nosso processo de arrependimento. E nós procrastinamos. E aí a gente às vezes cai naquele engano, não é, de achar que na vida do crente, do cristão, do jovem, do adolescente, sempre acontece esse abandono da fé. Quando a gente ouve o testemunho de uma pessoa que está entregando a sua vida a Jesus, está conhecendo o Evangelho, a gente gosta de ouvir aquela história que diz assim:
Eu fui criado assim no caminho do Senhor, eu aprendi a Bíblia desde criança, mas houve um tempo na minha vida que eu abandonei a igreja e fui para longe de Deus. Mas depois eu voltei. E parece que isso traz beleza para a história. E nesse período, nos esquecemos ou não percebemos, nesse espaço de tempo, quanta dor gerada, quantas marcas geradas por esse abandono, por essa procrastinação da volta. E pessoas ficam longe do Senhor, apesar de terem nascido nos bancos de uma igreja e numa família que procurou dar a ela o ensino da Bíblia, ficam longe anos e anos e anos. Um dia eu volto, eu preciso voltar para Deus. E que triste é quando, na volta, as histórias são de dor, de sofrimento, de arrependimento. Por que eu fiz isso? A história de Davi é a nossa história. E há então um momento em que Deus, já que a consciência deste homem não está funcionando, Deus usa a consciência e a boca de outra pessoa. E Natã, o profeta, vai falar com ele e o repreende. E só aí, meses haviam passado. O bebê já havia nascido. E agora o bebê está doente e Natã vai falar com ele e diz: você precisa se arrepender. E Davi então, finalmente, dá ouvidos à voz da consciência, alertado por aquele homem. E ele confessa o seu pecado. E ele escreve 2 salmos, 32 e 51. Quando ele cai em si, percebe o quanto ele havia empurrado o arrependimento para longe da sua vida. E o quanto dano, inclusive a morte daquele bebê. Por que isso é tão danoso? Porque quanto mais a gente demora para se arrepender, queridos irmãos, mais nós nos afastamos do plano A, do plano primeiro de Deus para a nossa vida. A gente interpreta mal Romanos 8, 28, porque há muitas vezes pensamos que no fim Deus vai dar um jeito de fazer com que tudo fique bem na nossa vida. Romanos 8, 28 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não importa muito se você se desviou, se afastou, teve um namoro que Deus não queria que você tivesse um relacionamento que Deus não queria, um negócio, uma sociedade que não era do propósito de Deus, uma decisão qualquer. Porque no fim Deus vai fazer com que essas coisas se voltem para o bem. É assim que a gente acha e pensa, interpreta erroneamente, superficialmente. E nos esquecemos de ligar com o que vem depois. O que vem depois diz assim: que há um propósito de Deus. Deus faz com que as coisas se transformem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isto é, Deus tem um plano, um propósito. Nunca foi do propósito do plano A de Deus que Davi tivesse aquela ação. Assim como na nossa vida. Pela misericórdia de Deus, Ele age, Ele faz com que situações no final concorram para o benefício ou nosso ou de alguém. É verdade, misericórdia pura e plena de Deus. Mas há um propósito. E quando nós nos tornamos tardios em nos arrepender, nós vamos nos afastando do propósito. O tempo vai passando no casamento, na educação dos filhos, na maneira como lidamos com a nossa saúde, na maneira como descuidamos dos relacionamentos familiares, na maneira como desorganizamos
a vida financeira da nossa casa, e o tempo vai passando e vai cobrando, como a gente diz, vai cobrando a tarifa, o resultado daquela ausência de mudança. Então nós vamos perdendo, vamos nos afastando do propósito primeiro do Senhor na nossa vida. Então nós não podemos nos conformar, queridos irmãos. Você não se conforme que o casamento é difícil mesmo. Ou que você, adolescente, jovem, a vida de adolescente é assim mesmo. A gente se desvia, mas depois volta. Isso é engano, é a voz da serpente falando. A criança é rebelde, mas depois ela vai se corrigindo. E aí deixamos de tomar providências, que são nossa responsabilidade. A gente está apertado agora porque tomamos uma decisão difícil, errada financeiramente, e trouxe um aperto para a nossa família terrível. Mas depois a gente recupera. Mas não há arrependimento. Não há arrependimento. Então a gente protela o arrependimento, que é o arrependimento que gera cura. Não é pôr as coisas em ordem, não é organizar ou reorganizar a vida. É nos arrepender, dizer, Senhor, nós fugimos do plano. Nós erramos tomando essa decisão. Não era para ter feito isso. O Senhor nos perdoa. Aí vem a cura. Então, enquanto você não confessa, enquanto você não fala, não tem cura. Os bebês vão morrendo, como Davi. Foi perdendo o filho, morreu a criança. Se ele tivesse se antecipado naquele processo, aquele bebê não teria morrido? Eu não sei dos mistérios de Deus ali. Mas o fato é que só há restauração quando há confissão, quando a gente não protela nos apresentar diante de Deus, porque aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia. Aqui é a raiz de Davi. Eu estou gastando um pouquinho de tempo aqui para que você compreenda por que a vida de protelação, por que a vida de procrastinação de Davi, ela vai acontecer depois e as coisas vão piorar depois. Porque começa no relacionamento com Deus. Você pode fazer um esforço enorme, e eu sei que você muitas vezes é capaz para resolver os problemas da sua casa, da sua vida pessoal. Mas se não houver arrependimento diante de Deus por aquilo que aconteceu, que foi feito, por aquela ausência, por aquela decisão errada, não haverá cura. Não haverá cura. Mesmo que a gente se reorganize e passe aquele turbilhão, mas não houve cura. Isso aconteceu depois, quando Davi se relacionou com os filhos. Porque quando ele perdeu aquele bebê, daquela mulher, daquele adultério, ele já tinha outros filhos, já tinha filhos crescidos. E havia um primeiro filho, que era o herdeiro do trono, chamado Aminon. Aminon, isso faz parte dessa história aqui, ele se apaixonou, teve atração, na verdade, sexual, física, por uma meia-irmã, que era filha dele com uma outra mulher, chamada Tamar. E um dia ele estava tão louco por essa moça, que ele a convidou para ir na sua casa, no seu quarto, e pediu lá que ela fizesse uma comida para ele, e a enganou e abusou dela. Quando o irmão desta jovem, dessa moça, irmão de pai e de mãe, chamado Absalão, ficou sabendo do abuso, do incesto cometido por Aminon, herdeiro do trono, naturalmente herdeiro do trono, ele se enraivece, ele se enfurece, e ele decide, naquela ocasião, quando ele soube da notícia, que ele se vingaria do seu irmão. Mas por que isso aconteceu? Porque todo mundo ficou sabendo da tragédia, inclusive Davi, que era aquele homem que tomava decisões na sua sala de audiências, sentado no seu trono,
E mandava prender, e mandava matar, e mandava guerrear, e mandava liberar, e fazia tudo o que precisava como rei. Você lembra da história de Davi pequenininho com quem foi mesmo que ele derrubou lá? Golias, né? Davi era um homem de decisões rápidas. Mas quando ele ouve falar que o seu filho Amnon, herdeiro do trono, primogênito, havia abusado de Tamar, sua meia-irmã, ele não toma providência nenhuma. Diz a Bíblia, capítulo 13 agora, se você quiser ler aí e conferir, que ele não toma providência alguma, e a única coisa que acontece com Davi é que ele fica irado. Veja aí, capítulo 13 agora de 2 Samuel, no versículo 21, diz assim: ao saber de tudo isso, o rei ficou indignado. Gente, indignado é muito pouco. Para um incesto cometido pelo seu próprio filho contra a sua meia-irmã. Davi tinha que ter tomado uma decisão de estabelecer justiça com o filho abusador. Tinha que ter decidido limpar a honra daquela jovem e tratá-la como alguém que havia sido abusada, penalizando o abusador. Mas ele era o primogênito, então ele passa a mão e ele fica bravo e mostra a sua fúria perante os seus auxiliares de governo, mas não toma providência alguma. Aquilo gera ira no coração do irmão dela, Absalão. Absalão, aquele que depois de alguns anos ele vai dizer: Absalão, meu filho, eu queria ter morrido no seu lugar. É esse jovem. E esse moço, enfurecido por ver aquela tragédia acontecendo com a sua irmã, guarda a ira, porque o pai não decide tomar providências. Homem ausente, que cuidava do trabalho, que era muito bom na profissão, que era um homem guerreiro, mas não cuidava da sua casa, dos seus filhos, do que acontecia na sua barba. Não faz justiça, não passa limpo a sua família, não se arrepende, já antes deveria ter se arrependido, não faz isso. E ele vai procrastinando agora. A procrastinação leva a outras procrastinações. O que acontece é que Absalão guarda a ira, e ele agora vai planejar tomar o lugar de vingador do pai. Já que o meu pai não fez o que deveria ter feito, já que ele procrastinou, agora eu vou tomar a iniciativa. E ele planeja a morte, o assassinato do seu irmão Amnon. Havia uma festa que acontecia, que era a tosquia das ovelhas. E Davi tinha um rebanho enorme. E Amnon, como primogênito, é que cuidava da tosquia das ovelhas. Porque era muita grana, muito dinheiro no rebanho. Então era dada a responsabilidade para o filho mais velho. E ele então, um dia chama todos os amigos para poder trabalhar na tosquia das ovelhas. E Absalão, vendo aquilo, chama o pai. Pai, eu quero que você vá na festa da tosquia. E quero que você leve todos os seus primeiros responsáveis, os ministros e etc. O pai disse que não vai. O pai não queria participar de um encontro entre o ofendido e o ofensor. Ele se afastava dessas coisas. Quem sabe eles se entendam. Acho que Davi pensou assim. Naquela ocasião, Absalão se vinga do irmão. 2 anos depois do abuso, 2 anos exatamente, ele ordena a morte pelos seus empregados do irmão abusador. Amnon morre. Davi não faz nada. Davi ouve a notícia da morte do irmão e a notícia chega para ele atravessada. Ele achou que todos os irmãos haviam sido mortos por Absalão. E aí, quando vem a notícia, não, foi só Amnon que morreu, parece que ele se alivia e diz, bom, ele tinha feito aquilo lá mesmo, então ele deixa passar.
Absalão, por ter medo da situação dos irmãos de Aminon, dos outros irmãos de Aminon, vingarem aquele assassinato, foge e vai morar com o sogro. Fica com o sogro 3 anos. Sabe o que Davi faz? Davi faz uma coisa impressionante durante esses 3 anos, a mesma que ele fez durante os 2 anos, antes da morte. Nada. Não faz nada. Não vai visitar o filho, não manda chamar o filho para cobrar dele a morte do seu irmão. Não faz nada, fica comandando o seu povo, o seu exército, ganhando as suas batalhas, mas perdendo na casa. Passam-se 3 anos. Um dia um oficial dele chega para ele e diz: Davi, o seu filho está morando com o sogro, você precisa trazer ele de volta. Afinal de contas, ele não tinha mais o herdeiro natural para o seu trono. Quem sabe Absalão, que era amado por ele, um homem bonito, um homem que chamava atenção, era simpático, todo mundo gostava de Absalão. E este comandante dele diz: precisa trazer esse moço de volta, precisa reintegrá-lo à família. Então Davi chama de volta. Sabe o que ele faz? Ele fica ainda 2 anos sem permitir que o filho entre na sua sala. Então, desde o incesto, passaram-se 2 anos, depois 3 anos de fuga, depois 2 anos, Absalão morando na mesma cidade que o pai, mas o pai não aceita entrar na sala da sua casa, do seu trono. E a história da procrastinação vai acontecendo na vida deste homem. Absalão fica tão irado, e a ira ela se incendeia, não é? Ela cresce no coração daquele que se sente injustiçado. Não é assim mesmo? Você tem uma causa na justiça federal, estadual, que já faz tanto tempo que deveria ter sido julgada e não foi ainda. Você tem isso? Tem muitas pessoas que têm isso. Não dá uma ira? Por que o sistema é lento desse jeito? Às vezes uma pessoa com 70, 80 anos, que deveria ser a prioridade das prioridades, 80 anos, 85 anos, morre sem conseguir receber o seu direito. Essa ira que nós temos quando vemos uma injustiça sendo cometida, isso é algo que é produzido dentro de nós e precisa ser tratado, porque isso adoece aquele que está vivendo a situação. Mas nós ansiamos pela justiça. E Absalão ansiava pela justiça. Ele ansiava por um pai que não fosse procrastinador das suas responsabilidades. Um dia ele entra na sala do trono, porque mais uma vez o oficial disse: você precisa trazer o moço aqui, precisa consertar, falar com ele, consertar as coisas. E ele então traz o moço e dá um beijo no filho. Só. É aquele perdão institucional do pai que bate na cabeça do filho, né? Bate no ombro do filho e diz: tá tudo bem, deixa para lá. Deixa para lá. E não trata da situação. E aí então Aminon continua sem ser curado. Mágoas antigas. Porque há um engano em nós, irmãos. E eu estou falando aqui sobre família. Nesses domingos nós estamos falando sobre esse assunto. Há um engano em nós. Que conversas duras, difíceis, conforme o tempo vai passando, o problema vai se resolvendo. Especialmente nós, homens, e eu estou falando aqui com moços, com homens casados, com homens não casados, nós não gostamos de conversa dura. Nós somos capazes, nós homens, de no nosso trabalho ter conversas olho no olho com alguém, mas abaixar a nossa cabeça quando se trata de uma conversa em casa, de um conserto na família. E você, homem, sabe disso, da nossa dificuldade, e transferirmos responsabilidade para outra pessoa. E eu quero convidar você hoje, quero conclamar você hoje a tomar providências e ter conversas estressantes, difíceis às vezes,
mas, no entanto, curadoras, restauradoras. Como Davi não faz isso, o filho dele, Absalão, decide tomar o lugar do pai. Agora a coisa pior, ele contrata alguns soldados e cria um exército paralelo para se rebelar contra o Estado, a liderança do pai. E resumindo a história, há um dia que o próprio pai envia soldados para combater aquele grupo de rebeldes liderado pelo filho Absalão. E ele diz: por favor, não matem o meu filho, tragam de volta. E ele não é capaz de ir ao encontro do filho. Ele não entra no quarto daquele adolescente ainda, apesar de já ser um homem feito. Aquele homem que não conseguiu encontrar pacificação no seu coração. Davi não encontra coragem para entrar naquele quarto do adolescente chamado Absalão e conversar com ele. E dizer: espera aí, meu filho, qual que é essa confusão que está armada aqui? Você me perdoa porque eu fiz isso, mas vamos consertar a nossa vida. Ele não tem coragem de fazer isso. Ele não tem coragem de confrontar os seus filhos dos seus pecados, porque ele não teve coragem de resolver a sua própria vida lá no adultério. O que acontece é que, quando o exército de Davi chega e vai perseguindo o filho com os seus contratados, ele passa debaixo de uma árvore, montado num animal, e diz o texto que há um galho o prende pela cabeça. A impressão que eu tenho é que um galho deve ter perfurado seu pescoço, ou entrado no seu crânio. Enfim, ele ficou pendurado naquele galho. Os soldados chegam para matá-lo e não têm coragem, porque o pai havia pedido: por favor, preserve meu filho. O desespero do pai: eu quero arrumar a situação, eu não sei como fazer, eu estou perdido. Traga esse menino de volta. Só que o moço está pendurado pela cabeça. Até que um dos soldados tem coragem, ao vê-lo lá morrendo, pendurado pelo pescoço, pela cabeça, e vai lá e conclui o trabalho e mata Absalão. A notícia chega para Davi. Ele sobe no seu palácio, em cima da porta da cidade de Jerusalém, e aí começa o clamor: Absalão, Absalão, eu queria ter morrido no seu lugar. Porque foi a minha procrastinação que levou você a cometer o que você cometeu. Foi a minha ausência, eu que tinha que ter morrido no seu lugar. E agora esse choro vem, é quase que um choro já na hora da morte, né? Nesse caso a morte do filho. É o choro de lamento do velório, quando a vida já passou, já não dá mais para consertar. Sabe como é que é o significado de Absalão? Absalão significa pai da paz. Você imagina um pai chamando o filho, Beni, que é meu filho, Absalão. Mas ele não estava falando Absalão, ele estava falando, se fosse no português, Beni, pai da paz. Meu filho, pai da paz. Meu filho, pai da paz. Você foi criado para ser um pacificador. Mas eu transformei você nesse homem cruel, vingativo, rebelde, porque eu não fui te buscar. A história é triste. Irmãos, sabe qual que é o final feliz dessa história, na verdade? É que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mesmo este homem, que ao passar por essa tormenta na vida, ainda consegue escrever salmos, e ele vai nos ensinar depois que aquele que confessa o seu pecado é curado, mas aquele que encobre a transgressão fica doente. A história vai mostrar que Deus, pela sua misericórdia, ainda vai fazer Davi
mudar o seu coração e ter o seu trono permanente e dele sair Jesus. A bênção maior da história é que um dia Davi teve um descendente, Jesus. Esse não sabia o que era procrastinação. E é nesse que nós nos espelhamos. Um dia Jesus chegou para a mãe dele e disse assim: Maria, mãe, ainda não é chegada a minha hora, numa festa de casamento. Porque Jesus não procrastinava, ele não empurrava para frente a transformação do vinho, ele sabia a hora de tomar providências. Porque ele tinha a sabedoria do Pai. Um dia os discípulos disseram: Jesus, vamos para Jerusalém porque o teu nome é querido, famoso, muitas pessoas te querem fazendo os milagres. Ele disse: não, ainda não é a hora de eu descer para Jerusalém. E ele programou a descida para Jerusalém para meses depois. Mas houve um dia que ele disse: agora me convém ir para Jerusalém, e ele toma a providência, ele não empurra para frente, porque ele tinha um propósito a ser cumprido. Ele chega numa vila de samaritanos, e o propósito dele era tão claro de ir para Jerusalém, que os samaritanos nem quiseram hospedá-lo. Os discípulos não entenderam aquilo, queriam queimar a aldeia toda, e os discípulos queriam se vingar daquela falta de hospitalidade, mas Jesus diz: não, eu estou indo para Jerusalém, porque eu tenho um propósito, eu sei a hora de fazer as coisas que o Pai quer. É esse filho que nós seguimos, essa sabedoria que nós precisamos ter. É esse Jesus que nos impulsiona a não olhar para Davi, aliás, olhar para Davi sim, mas olhar como alguém que ainda teve a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar você hoje a pensar nas procrastinações, mas eu não estou tão preocupado com a lâmpada que está precisando ser trocada na sua casa. Isso aí é a sua mulher, o seu filho, o seu marido que tem que tomar essa providência, conversar com você, não é? Eu não estou tão preocupado com isso. Se bem que às vezes o mundo exterior revela o que está aqui dentro, né? As bagunças que nós mantemos, às vezes revelam o que está dentro de nós, mas não é o caso agora. Se quiser saber mais sobre isso, leia o capítulo 9 do livro das células, que fala sobre as bagunças exteriores. O que eu estou preocupado e querendo convidar você hoje a encarar momentos de estresse, conversas difíceis, pedidos de reconciliação, pedidos de perdão, expor o erro e dizer: eu estou errado. Ou eu estive errado mês passado, nós nem falamos sobre isso ainda, mas eu quero trazer aquele assunto à tona, porque eu tenho coragem de falar para você, porque eu não quero empurrar isso para frente. Quero convidar você. Irmãos, eu tenho quase certeza que todos nós procrastinamos conversas duras, acertos necessários. Faz parte da minha e da sua natureza. E eu quero convidar você hoje a olhar para isso. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos revele, a nossa consciência aponte na direção certa. Talvez hoje mesmo você vai precisar conversar com alguém, telefonar para alguém, conversar com alguém em casa, resolver um assunto, declarar perdão, pedir, confessar, pedir perdão, repactuar, reconhecer que aquela decisão foi errada, que não devia ter acontecido aquilo. Eu não sei. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo apontar com você, porque foi esse mesmo Davi que escreveu aquele salmo lindo, 139, que fala deste Deus que vasculha o nosso interior, que olha o nosso interior e aponta o caminho. Quero convidar você a se posicionar diante de Deus nesta hora e dizer: Senhor,
me ensina o antídoto, a resposta contra qualquer procrastinação na minha vida. Eu não quero fugir do estresse, não quero fugir da conversa difícil, mas eu quero ter humildade para dizer: eu estava errado, eu errei naquela decisão, eu errei, eu preciso do seu perdão. Faça isso agora mesmo, apresente-se diante do Senhor. Nós vamos ter um cântico que vai falar sobre este assunto, você pode de cabeça baixada, depois nós vamos orar. Ouça esse cântico, apenas deixe a letra deste cântico entrar no seu coração. Salmo 139. Depois nós vamos orar. Vamos ouvir o cântico. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queria convidar você a ficar em pé, se você quer nesta noite reconhecer diante do Senhor, numa resposta ao texto da palavra, que há coisas na sua vida que precisam ser colocadas para alguém, há consertos que precisam ser feitos. É a hora de ter a certeza da misericórdia do Senhor, porque nós seguimos o Filho amado, Jesus. Ele é nosso advogado, Ele é nosso companheiro, e Ele nos dá sabedoria. Coloque isso diante de Deus. Peça sabedoria para falar, para expor na hora certa, não precipitadamente e não levianamente. Pai, nós oramos agora. Oramos gratos porque o Senhor faz alianças e pactos de amor, de misericórdia e estende sobre nós a tua bondosa e misericordiosa mão. E mesmo nos nossos pecados, aqueles às vezes cronologicamente tão distantes de nós já, mas que ainda estão apontando como culpa, trazendo afastamento de ti, trazendo um sentimento de que ainda não fomos perdoados. O Senhor olha para isso e através de Jesus, o Senhor declara perdão sobre nós. Nós te agradecemos, te louvamos por isso. E que isso nos leve à reconciliação com pessoas, acertos,
a expor, nos leve a ter coragem de expor para o cônjuge, para os filhos, para os pais, dentro da nossa casa, concertos tão caros, tão preciosos, tão importantes, restauradores na nossa vida, na família. Eu oro por cada pessoa que nesta noite tem se colocado diante do Senhor. Olhamos para Jesus, nos enchemos da esperança em um Deus que tem misericórdia e que endireita o nosso caminho. Um Deus que nos livra de maiores tragédias e desorganizações e pecados em nossa vida, porque é um Deus que tem misericórdia. Nós olhamos para o Senhor nesta noite e dizemos: Senhor, vem tomar a minha desordem, vem tomar a minha procrastinação, vem tomar a minha falta de ação, e faz isso, Senhor, faz isso na minha vida, e abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar. Cura, Senhor, relacionamentos. Trata, Senhor, do posicionamento do homem, da mulher, dos filhos, dos pais, com sabedoria. Trata, Senhor. Dá-nos discernimento para entender os passos que devemos tomar nestes dias, nesta semana. Dá-nos discernimento para educar, para orientar, para aconselhar os nossos filhos, nossa casa. Dá-nos, Senhor, discernimento para fugir de más decisões, dos conselhos maus, de portas que se abrem, que não são abertas pelo Senhor. Nos dá discernimento para ver isso, Pai. Na vida profissional, nas decisões, nos estudos. Livra, Senhor, de influências perniciosas, às vezes até de amigos, de pessoas que andam ao nosso lado, no colégio, na faculdade, no trabalho. Dá-nos discernimento espiritual e guia o nosso passo, guia a nossa casa, debaixo da tua vontade, do teu propósito, em nome de Jesus. Que a graça abundante de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida nestes dias, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vá na paz do Senhor Jesus.